Olá, canal Audiocast. Sigamos rapidamente a leitura de A Igreja e o Estado, Funções Diferentes, de D.M. Lloyd Jones. Nós paramos onde ia começar o discurso. Um eminente estadista, um cristão autêntico, na Associação de Magistrados de Londres. Disse ele: a prevenção do crime requer a compreensão e a ação da sociedade como um todo. Depois ele se referiu à insolência e à visível desconsideração para com a justiça que prevalecem entre os nossos jovens de certa idade hoje. Dependemos, continuou ele, dos tribunais, da polícia e de todas as outras agências diversas que trabalhem conosco numa livre síntese. E assim lutemos e trabalhemos pela liberdade e para defendê-la. Qualquer tentativa de mudar esse sistema seria, estou certo, uma invasão na liberdade. O meu apelo é dirigido a um auditório mais amplo, às igrejas, aos pais e aos professores, no sentido de que façam a sua parte nos tratos desses problemas de crise juvenil. Sem eles, seremos incapazes. Nessas palavras, sugiro, vê-se uma característica confusão que não se restringe unicamente ao estadista, e sim, infelizmente, vê-se também na própria igreja, e é com o fim de indicar o perigo que resulta dessa confusão que eu estou chamando a atenção para este assunto. O apóstolo me compele a fazê-lo, pois a sua maneira de abordar a situação não é a que acabei de lhes apresentar. Como então justifico a minha afirmação de que a igreja não deve preocupar-se da maneira indicada e de que aquele apelo dirigido pelo estadista às igrejas, aos professores e aos pais é uma total incompreensão das Escrituras? Começo fazendo uma pergunta: que é que todos esses movimentos e organizações têm realmente realizado? Eles se multiplicaram dos tempos vitorianos em diante. Nunca tivemos tantas. Que é que eles têm realizado na questão da temperança e da moralidade? Veja os fatos. Por que é que os homens se preocupam tanto com esses problemas? Porque foi que a Sociedade dos Magistrados informou que atualmente há 5.000 pessoas nas prisões, 3 dormindo em cada cela, o índice mais alto registrado. E isto, apesar dessas sociedades e desses domingos e apelos especiais e do dinheiro que lhes é dado, não seria a hora de perguntar: que é que esses esforços morais têm realmente realizado? Antes de dedicarmos o nosso tempo e as nossas energias aos nossos domingos, cujo propósito é a pregação do Evangelho, a essas atividades, temos o direito de perguntar: a que leva tudo isso? Eu acho que o estado moral deste país hoje mostra que há um sentido em que todas essas atividades são fúteis. Não se pode persuadir as pessoas dessa maneira, por esta boa razão que a doutrina do Novo Testamento sobre o pecado mostra que isso é impossível. Gosto de muito dos que pertencem a sociedades desse tipo e a sustentam. Sei que são honestos e sinceros. Todavia, eu nunca falo sobre os seus programas, nem mesmo sobre a sociedade de observância do Dia do Senhor, porque não se pode fazer ninguém observar o Dia do Senhor por uma lei do parlamento. Não é assim que se faz. Também gostaria de declarar a minha firme convicção de que essas atividades não fazem parte do dever da igreja como tal. E aqui eu acho que a confusão entra como sendo entre a esfera da igreja e do Estado. A igreja é designada, ordenada por Deus, a mesma coisa com o Estado, diz o apóstolo em Romanos capítulo 13 e noutras passagens. Ambos são designados por Deus. Deus está agindo no mundo hoje nestas duas esferas, a esfera da igreja e a do Estado. Deus designou o Estado, seus poderes, os governantes, juízes e magistrados. Ambas as esferas se destinam a funcionar segundo os métodos
e meios que lhes são designados, e jamais deveria haver confusão entre elas. E como eu vejo a situação hoje, o problema é, em grande parte, que gente que deveria estar pregando o evangelho está pregando moralidade política, e gente cujo dever é cuidar da moralidade da política está tentando pregar. O resultado é a maior confusão, e as duas esferas estão deixando de cumprir aquilo para o que Deus as ordenou. A igreja cristã não é uma agência moral, que é então? É uma agência de regeneração. Ela não é uma agência moral. Agências morais existem muitas. A igreja não é isso. Ela é sobrenatural, é divina, é cheia do Espírito. Ela converte homens, regenera homens. Digo que ela o faz, que ela é utilizada por Deus para fazê-lo. Essa é a sua esfera. Além disso, a igreja não existe para produzir bons homens, existe para produzir novos homens. E um novo homem é infinitamente maior que um bom homem. Você pode ser um bom homem sem ser cristão. Reitero a palavra, a igreja existe não para produzir homens morais, mas sim para produzir aqueles que, nas Escrituras, são chamados santos. Se você não enxerga essa distinção, você não sabe o que é o cristianismo. Certamente o cristão é um bom homem e um homem moral, porém, se você o descrever simplesmente nesses termos, você o estará insultando, não o estará descrevendo corretamente. O cristão é um santo e um homem regenerado, é filho de Deus, pertence a Cristo, está em Cristo. Não estamos na esfera da moralidade e da bondade, estamos na esfera da santidade e do Espírito. E, portanto, eu afirmo que a igreja aceitar o papel de agência de moral significa que a igreja está falseando a sua mensagem. É por essa razão que não posso dar atenção aos apelos do eminente estadista que citei anteriormente. É insultar a igreja cristã, apelar para ela, como se apela para professores, para os pais e para várias outras pessoas que têm que tentar tratar do problema da delinquência juvenil é não entender o que ela é e o que foi destinada a fazer. Sejamos claros a respeito disso. A igreja não é um departamento ou secretaria de Estado. Parece-me que, enquanto houver esta união entre igreja e Estado, essa confusão persistirá forçosamente. Contudo, devemos rejeitá-la com todas as veras do nosso ser. É uma grave incompreensão da natureza da igreja. Ela não é meramente uma agência moral. Em certo sentido, o erastianismo é um termo empregado para designar a doutrina da supremacia do Estado nas questões eclesiásticas. O nome vem do teólogo suíço Thomas Erastus, mas um tanto indevidamente. Essa doutrina foi defendida mais por Hugo Grotius do que por Erastus. Grotius foi jurista, diplomata, literato e autor holandês de obras teológicas, nota do tradutor. Em certo sentido, o erastianismo é uma negação da mensagem cristã. O Estado não está acima da igreja. A igreja não é simplesmente uma das atividades do Estado. A igreja não pertence à mesma esfera do Estado. Ela é o reino de Cristo e de Deus, e sempre devemos lutar por essa distinção. O dever da pregação cristã não é meramente restringir e prevenir o pecado, mas quando a igreja prega moralidade e se liga a movimentos como os que eu mencionei, ela se põe nessa posição negativa. Não conheço nada que esteja causando hoje mais dano à igreja cristã e ao evangelho do que a impressão que se dá de que o dever da igreja é estar sempre protestando acerca disso ou daquilo. Acaso não seria uma queixa comum feita pelos incrédulos que, se vão à igreja, simplesmente ouvem os pregadores denunciarem as bombas atômicas, ou falarem sobre a questão racial, ou denunciarem a bebida e o fumo, ou alguma outra coisa que esteja em debate? E dizem eles, a igreja é sempre negativa, está sempre proibindo coisas e pondo você abaixo.
e o resultado é que nem sequer ouvirão o Evangelho. É uma apresentação completamente falsa da igreja e de sua mensagem. Se ficarmos somente no nível moral ou se dermos a impressão de que a igreja é uma das agências das quais o Estado se propõe a utilizar a fim de tratar de problemas como, por exemplo, a delinquência juvenil, então, digo eu, a igreja está deixando de lado a coisa mais grandiosa de todas, a saber, a nossa relação com Deus. Os estadistas, na verdade, todos os servidores do Estado, sem dúvida, desejam que haja boas condições morais e desejam manter os homens afastados do pecado explícito. Isso é perfeitamente correto na esfera deles, mas o Evangelho opera de maneira diferente. Um homem pode não ser culpado de qualquer dessas delinquências e, contudo, o Novo Testamento diz que, no que se refere à sua relação com Deus, ele é tão mau como um homem que vive na sarjeta. E como não me canso de afirmar, é bem provável que, do ponto de vista do Evangelho, os homens mais perigosos hoje são os bons, os morais, bons pagãos. Eles acham que não precisam do Evangelho, que são autossuficientes, não dão lugar a nenhuma forma de intemperança, são paradigmas de todas as virtudes. Sim, porém o Novo Testamento diz que eles estão tão condenados como o bêbado, o que bate na mulher e o adúltero. O fato é que a igreja cristã se interessa pela relação do homem com Deus e afirma que, se essa relação não for certa, todas essas outras coisas não importam. Se a igreja fica tão somente no nível de agência e de moralidade, ela está deixando fora da sua mensagem a coisa mais gloriosa e vital que constitui a dinâmica do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, diz Paulo aos crentes romanos, porque o Evangelho tem grande valor para a elevação moral. Nada disso, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o Evangelho chega a um homem, não se limita a dirigir-lhes um apelo, sujeita-o, põe nova vida nele, transforma-o, faz dele um novo homem, é dinâmico. Mas se nós simplesmente falamos da bondade como tal e da importância de observar leis e de uma vida moral e de não fazer isto e aquilo, perde-se a dinâmica e não se apregou a salvação. Eu gostaria ainda de acentuar que, se quando a igreja passa o tempo pregando sobre o aspecto negativo, está influenciando a mensagem positiva que somente ela pode tratar e de fato trata do real problema que os incrédulos estão enfrentando. E isto para mim é da máxima importância. Afirmo que se eu passar os meus domingos pregando sobre esses diferentes dias que são designados e dando apoio a essas boas causas e sociedades, e assim por diante, estarei desperdiçando o meu tempo e o tempo da igreja. Por esta razão que, enquanto estou fazendo isso, não posso pregar a mensagem positiva de salvação e libertação, e vou além e digo que, no fim, não há nada que possa tratar desse problema, senão a dinâmica, o poder espiritual do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Para ilustrar o que eu quero dizer, faço menção da primeira parte do século XVIII. As condições morais na Inglaterra naquele tempo eram até piores que as de hoje. Leio England Before and After Wesley. A Inglaterra antes e depois de Wesley, feita por J. Wesley Brady. Leia sobre as condições de Londres e de outros lugares deste país. Houve esforços naquele tempo para tratar do problema, porém deram em nada. Subitamente veio o despertamento evangélico, com o evangelho pregado como o poder de Deus para a salvação e o Espírito Santo derramado em avivamento. O que aconteceu? As condições morais foram alteradas, não inteiramente, todavia a mudança foi quase inacreditável. Foi o que aconteceu então. Já tinha acontecido na época da Reforma, em certo sentido, tinha acontecido de maneira muito semelhante no século XVII, como resultado dos puritanos. Aconteceu também, em grande medida, no século XIX, quando a igreja prega o evangelho com
como o poder de Deus, como a dinâmica espiritual que pode atuar nos homens e transformá-los, é então que ela trata do problema social, não quando ela fica falando sobre o problema social, dando estatísticas e fazendo apelos morais. Isso é desperdício de tempo e devemos rejeitá-lo como tentação do diabo. Não hesito em dizê-lo, o diabo fica perfeitamente satisfeito quando a igreja fica apenas lendo, domingo após domingo, pequenos ensaios morais, procurando promover uma pequena elevação moral e fazendo apelos para que as pessoas sejam decentes. Estou certo de que em tais ocasiões o diabo se alegra, porque ele sabe que o seu reino não será afetado. Qual é, então, a relação da igreja com essa situação moral? A minha opinião é que, em primeiro lugar, a igreja trata diretamente da situação moral na pregação de um evangelho que pode converter e mudar os homens. Em segundo lugar, pela produção numérica de cristãos, ela afeta igualmente a vida do Estado para o bem. Em todo caso, os cristãos não podem conseguir melhoramentos desejáveis por meio de leis do parlamento hoje, pois os votos são tão poucos. Os cristãos são apenas uma pequena porcentagem da comunidade e os poderes existentes sabem perfeitamente bem que eles podem ignorar a igreja cristã e, de fato, ignoram a igreja cristã. Eles estão interessados em votos, estão interessados nas maiorias, estão de olho nos resultados das eleições. Essa é a verdade com relação a todos os partidos e eles dão pouca atenção a nós, pois nós não pesamos na balança. Mas no século passado, em consequência do grande despertamento e avivamento do século XVIII, e depois dos avivamentos de 1858 e 1859, haviam tantos cristãos neste país que os políticos tinham que dar atenção ao voto cristão, ao voto não conformista, assim chamado. Este era tão poderoso que Charles Stuart Parnell foi realmente posto fora da vida pública pelo voto não conformista. Charles Parnell foi um influente e poderoso político irlandês e membro do Parlamento do Reino Unido. Parnell foi tão ativo e influente que chegou a ser chamado Rei Não Coroado da Irlanda e a inspirar o movimento denominado Movimento Parnellita. De fato, havia tantos eleitores cristãos que o Estado tinha de dar ouvido à sua voz. Portanto, se os cristãos querem ajudar o Estado, a melhor maneira é pela pregação de um evangelho que produza tantos cristãos que o Estado terá de dar atenção ao que dizemos. No entanto, enquanto se pregar nada mais que moralidade, não somente o Estado não nos dará ouvidos, mas também não se produzirão cristãos. As tradições que passavam de avô ao pai e ao filho estão morrendo gradativamente. As pessoas já não deixam influenciar por essas coisas. As igrejas estão vazias e a visão cristã não conta para nada. Assim, se eu quero ajudar o Estado, eis o meu modo de fazê-lo, tentar encher o Estado de autênticos cristãos, novos homens e mulheres em Cristo Jesus. Esta é a maneira de ajudar o Estado. Eu digo que tudo mais é dever do Estado, é a esfera do Estado, designado por Deus para realizar certa obra. Contudo, as duas esferas, como devemos ver, são muito diferentes. Ao mesmo tempo, concordo que os homens e as mulheres cristãos desempenhem seu papel no Estado, que os homens e as mulheres cristãos se façam membros das câmaras, que ingressem no parlamento, que façam tudo o que puderem para influenciar os decretos do Estado. Wilberforce e Shaftesbury, no século XIX, são exemplo para outros. Não são os ministros que ocupam os púlpitos que devem estar pregando sermões políticos, que eles preguem o evangelho aos Wilberforce e aos Shaftesbury para animá-los, para edificá-los na fé, para inspirar-lhes confiança. Então, os que são chamados para essa obra podem ir para o parlamento, falar, agir e organizar movimentos. Os leigos é que devem fazer isso, não a igreja. Ora, que é que o Estado cabe fazer?
que ao Estado cabe fazer, o apóstolo mostra isso claramente no capítulo 13 de Romanos. É dever do Estado lidar com certas questões mediante leis e decretos. Ele existe para impedir o crime, para dominar o crime quanto possível, por todos os meios. Já estamos acabando. Legítimos. E não somente isso, mas também é dever do Estado punir o crime. O magistrado não traz debalde a espada. Contudo, alguns modernistas se dispõem a dizer que as punições devem ser abolidas. Dizem eles que são tão somente formos bondosos e falarmos bondosamente com os bandidos, com os covardes que atacam crianças e mulheres, aos poucos faremos deles pessoas melhores. Essa é uma completa incompreensão da doutrina sobre o pecado e da doutrina bíblica sobre o Estado. É dever do Estado punir. As pessoas têm que guardar a lei enquanto não venham para debaixo da graça. É tão ocioso e fútil falar de maneira suavemente razoável e fazer apelos morais a um homem dominado pelo mal, pela luxúria e pelo vício. Como ocioso e fútil foi o finado senhor Neville Chamberlain fazer coisa parecida com um homem como Hitler. Não cabe ao Estado pregar. O dever do Estado é usar a espada, é governar, é fazer as leis do parlamento, é punir e ensinar aos homens que, se eles não responderem como deve a uma correta visão de vida, merecerão um castigo e certamente o receberão. A graça e a lei não podem se misturar, não pertencem à mesma esfera. Mas alguns dizem, certamente você está indo longe demais, está sendo extremista, porque a igreja deveria opor-se a esses movimentos que tanto bem estão fazendo. Replico que, se você fizer do fazer bem um fim, você terá que participar de tudo quanto há. Tenho que admitir que a ciência cristã faz muito benefício. Conheço gente que parou de beber como resultado da ciência cristã. Conheço pessoas que viviam em desesperada angústia e pararam de angustiar-se. Devo por isso pregar e apoiar a ciência cristã? Claro que não! O que nos interessa é a verdade. Não estamos simplesmente preocupados com as coisas que fazem bem. O que desejamos é que os homens sejam levados a este novo relacionamento cristão. Eles precisam tornar-se santos, filhos de Deus, e esse é o nosso dever. O outro é da esfera do Estado. Que o Estado continue com as suas atividades, entretanto, que não haja confusão de pensamento. De outro modo, haverá fracasso em ambas as esferas. Não posso senão achar que é porque o Estado, faz uns 20 ou 30 anos, vem pensando que é uma instituição reformadora, que tem havido ultimamente um substancial aumento da criminalidade. O Estado traz a espada e deve punir. Deve ensinar as pessoas dessa maneira, se elas não querem dar ouvidos a qualquer outra. Que o Estado exerça sua função própria, que deixe de tentar pregar e que a igreja continue a cumprir a sua função. Qual é a função da igreja? Logo de início, é preciso que haja uma percepção do problema, do pecado, no momento em que se perceber quão profundo, arraigado e quão violento é o pecado, também se perceberá que a persuasão moral nunca pode funcionar e nunca funcionou para dominá-lo. Foi por causa da natureza do pecado que o Filho de Deus teve que descer do céu e ir para a cruz. Com a percepção disso, a nossa tarefa é pregar o Evangelho em toda a plenitude. O que mais? Esta pessoa é a coisa mais importante hoje, orar por avivamento. Não passamos de poucas vozes, somos apenas um pequeno grupo. De que necessitamos? Necessitamos de uma autenticação da nossa mensagem que prenda a atenção do mundo. Necessitamos de uma repetição do que aconteceu no século XVIII e noutros séculos. E quando a igreja estiver experimentando o avivamento, homens e mulheres serão transformados em convertidos em grande número. Haverá mais cristãos e eles influenciarão toda a vida do Estado. Leiam a história e vocês verão que é verdade. Após um grande avivamento da igreja, toda a vida moral de uma nação se eleva durante um bom número de anos. Depois da influência do avivamento se desvanece, as condições morais vão abaixo.
há necessidade de outro avivamento e, de novo, há esse impacto sobre a totalidade da vida da comunidade. Isso acontece invariavelmente, portanto, devemos orar por avivamento, pregar o evangelho completo e rogar a Deus que nos visite e nos dê poder, e nesse meio tempo, que os cristãos individualmente desempenhem seus papéis como cidadãos e como membros do Estado, que eles façam isso, não a igreja, que o façam na qualidade de cidadãos, que exerçam a sua influência, que façam o que puderem. Não estou criticando tais esforços. O que estou criticando é a confusão das esferas da igreja e do Estado. E se tão somente conseguirmos fazer com que os homens e as mulheres tornem a compreender quão separadas as duas esferas têm que estar e quão diferentes são as suas funções e os seus objetivos, creio que na hora certa, no tempo de Deus, veremos este terrível problema moderno da delinquência juvenil e da imoralidade generalizada, tratado como Deus sempre costumou tratá-lo, em todas as eras e em todos os séculos. Que Deus nos dê graça, que nos habilite a pensar bem nestas coisas, a ter um claro entendimento delas, para que possamos funcionar como Deus quer que funcionemos, para a sua glória. É isto, terminamos. A Igreja e o Estado, funções diferentes, de D.M. Lloyd Jones, Carlos Borges ou de Waycast, na antiga estrada, a moda antiga.